Olá, aqui é Renata Bressan, do Cozinha das Nutris, e hoje eu vim falar sobre escolhas alimentares. Como você pode orientar o seu paciente a fazer escolhas que vão proporcionar a perda de peso e, ao mesmo tempo, manter uma boa saúde, né? Então, prevenindo ou até tratando em conjunto doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. E para isso, eu vou me basear um pouco no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, né? E é importante que você entenda os conceitos de alimento in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Os alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos sem nenhuma alteração nesses alimentos, né? E o minimamente processado, ele sofre um processamento mínimo, tá? Algumas técnicas podem ser resfriamento, congelamento, fermentação. Pode até ocorrer uma perda pequena nutricional, mas os benefícios desse processamento mínimo superam as desvantagens desse processo. Alguns exemplos, então, desses alimentos, né? Porque você não precisa falar especificamente em alimento in natura ou minimamente processado para o seu paciente. É importante que ele entenda que no dia a dia dele ele deve incluir alimentos como verduras, frutas, legumes, batata, mandioca, cereais e grãos integrais, leite e iogurte sem adição de açúcar, de preferência magros, carnes vermelhas ou brancas também, de preferência magras, e os ovos, né? E também um ponto importante nisso tudo é que quando o paciente vai utilizar esses alimentos para fazer alguma preparação, você tem que orientá-lo a utilizar pouco óleo, pouco sal, né? Se for alguma receita de bolo, alguma coisa assim, usar pouco açúcar, tá? E lembrar que para que ocorra perda de peso, tem que haver uma redução no consumo de energia, tá? No caso do paciente que já perdeu peso e vai manter esse peso, você também tem que estar atenta ou atento à necessidade do seu paciente, né? Sempre pensar nisso, na quantidade que você vai ofertar para ele de acordo com o objetivo. Os alimentos processados são produzidos a partir da adição de sal, de açúcar, gorduras ou óleos aos alimentos in natura ou minimamente processados, né? Então, a secagem, o cozimento, fermentação e defumação são algumas dessas técnicas, né? E aí, como exemplos, a gente pode citar alimentos em salmoura, frutas em calda, carnes secas ou defumadas. E todo esse processo, né, para aumentar a validade do produto, pode reduzir, então, o valor nutricional do alimento. Então, a nossa orientação é de que esses alimentos sejam consumidos em pequena quantidade. No caso de um alimento em água e sal, de uma fruta em calda, de uma carne defumada, ela não precisa entrar no dia a dia do paciente, né? Então, se ele gosta, você vai orientar esse consumo eventual. Agora, tanto o pão como o queijo entram nesse alimento processado e a gente sabe que é um hábito, né, do brasileiro comer pão, comer queijo, principalmente no café da manhã. No caso do pão, você só vai orientar de fato a quantidade que ele pode consumir, né? Se for um paciente que tem tempo ou que goste de cozinhar, você até pode dar receitas de pães mais nutritivos, né, para ele consumir. No caso do queijo, que é um alimento importante, né, para aumentar o consumo de proteínas e cálcio, a gente também tem que direcionar a quantidade, porque além desses nutrientes, ele também é rico em gordura e sódio, que em excesso, né, pode trazer algum prejuízo à saúde. Então, esses dois alimentos, a gente tem sempre que ter esse cuidado na quantidade. Os alimentos ultraprocessados são adicionados de açúcar, sal, gorduras, óleos, proteína de soja, proteína do leite e até de substâncias produzidas em laboratório, né?
também com o objetivo de aumentar prazos de validade, e aí também pode ocorrer alteração de cor, de sabor e de textura. São os biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo. Como esse ultraprocessamento, ele reduz muito o valor nutricional do alimento, né? Ele é muito desfavorável. A nossa orientação é que o consumo desses alimentos seja bem esporádico. Bem, então até aqui nós falamos muito em quantidade, que é fundamental para que tenha tanto a perda de peso como depois uma manutenção de um peso saudável, a qualidade que vai garantir um bom funcionamento do corpo, mas a gente tem outros aspectos que devem ser levados em consideração. Então, eu tenho que lembrar que o paciente ele pode ter memórias afetivas relacionadas ao alimento, ele tem preferências, ele tem aversões, ele gosta de comer, ele tem prazer em comer, né? E além disso, também a gente tem que lembrar que muita gente hoje em dia é muito comum esse hábito comer rápido e com distrações, TV, celular, computador. E isso pode alterar a percepção da saciedade do seu paciente, tá? Então, em resumo, nós temos, claro, que orientar a quantidade dos alimentos que o paciente tem que consumir, mas nós também temos que garantir que a qualidade da alimentação dele traga todos os nutrientes que ele precisa para o corpo funcionar adequadamente. Temos que levar em consideração o comportamento, né? Então, comer devagar para que essa percepção da saciedade ocorra no tempo certo e que ele realmente tenha o prazer na alimentação, né? E lembrar das preferências dele, porque a gente sabe que a dieta ela não é pontual. Ele tem que adquirir, incorporar novos hábitos que ele vai manter daqui para frente para que ele consiga manter uma boa saúde, né? Manter esse peso saudável que ele atingiu. Nossa função como nutricionistas é adequar a alimentação do paciente de acordo com a rotina, as preferências e as aversões dele. Então, quando você fizer a anamnese alimentar do seu paciente, é muito importante você ter todas essas informações que eu citei até agora, né? Dessa forma, você vai dar uma orientação que o seu paciente consegue seguir, ele vai gostar de seguir, né? Ele vai realmente conseguir incorporar esse novo hábito e assim ele vai ter sucesso no tratamento. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui se você tiver alguma dúvida, certo? Então, até o próximo vídeo.